Jesus amado, tanto que eu falei não tava gravando. Ai, que ódio. Vamos para mais um episódio de novo outra vez. E vamos seguir. Vocês gostaram do último episódio? O que vocês acharam dele? Bom, o episódio de hoje vai ser um complemento das ferramentas, porque elas existem por um acaso, né? As ferramentas, elas são para captura de clientes. E Bom, às vezes a gente acha, principalmente o pequeno empreendedor de pequeno porte, que isso são balelas. Ah, o que vende mesmo, eu ouço muito isso quando eu vou fechar um cliente novo e ele quer trabalhar, por exemplo, só o Instagram. Ah, eu sei que vende, o que vende mesmo é isso, eu tenho que estar presente no Instagram, eu tenho que estar presente aqui, é aqui que vende, é assim que eu faço a venda, e não sei o que lá, não sei o que lá. E existe uma coisa que a população tem muito medo do novo. E o medo do novo é normal, porque você não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim. Só que existe um motivo para todas essas estratégias de vendas existirem. As práticas de vendas mudaram bastante. E tem muito comerciante, empreendedor, que pega um negócio de família, geralmente de geração em geração, e sempre pensa assim: foi assim que funcionou, é assim que tem que ser. Eu acho que cada empreendedor, cada comerciante vai entender melhor do que ninguém como funciona no dia a dia. E marketing é sobre isso, é sobre você aprender diariamente com a sua marca. Mas, principalmente, apesar disso, eu acho que é importante a gente ver porque o mundo mudou. As práticas de vendas também mudam com ele. No início, a gente estuda muito isso na faculdade, pelo menos na graduação de publicidade, tá? No primeiro ano é muito sobre a história do que aconteceu. É muito sobre como tudo começou, é muito sobre como faziam os primeiros profissionais da área. Porque isso ensina tanto, né? Porque o outro, ele vivenciou épocas diferentes que refletiam nas vendas. Gente, no começo não tinha por que existir a propaganda. A propaganda surgiu porque quando a guerra acabou e os soldados voltaram para casa, mudaram-se completamente o estilo de vida. Primeiro que, com os soldados fora, as mulheres tinham que sair para buscar emprego. E aí começou as primeiras revoluções feministas, inclusive, porque elas precisavam, tipo, não tinha escolha, porque os maridos estavam na guerra, elas não tinham nenhuma absoluta ideia se eles iam voltar, não, e se fossem voltar se fossem vivos ou só os corpos, para elas chorarem por eles. E a maioria também já tinham filhos, porque antes deles, né, irem, a maioria, se tivesse um tempo ok de casamento, já teriam ido. Muitas também não tinham, mas tinham que se sustentar. O dinheiro, tinha uma época da guerra que não foi enviado o dinheiro para apoio das famílias, porque muitos homens topavam ir para a guerra por conta disso, mas por muitos anos elas ficaram sem receita alguma. Então, por isso foi a primeira revolta. A gente precisa trabalhar, mas a galera não aceita só porque a gente é mulher. Então, vamos pra rua, vamos reivindicar esse direito. Então, no início da história, né, de vendas e etc., lá, em meados de 1800, etc., não se existia a busca pela venda, porque ela era automática, ela era direta, ela precisava ser feita. E Já hoje em dia não, hoje em dia a gente precisa ir atrás do consumidor. Foi-se o tempo em que o consumidor só falava: "Preciso de tal coisa e vou sair em busca". Não estou dizendo que isso ainda não existe, né, porque existem as necessidades básicas, as fisiológicas e as básicas para a sobrevivência. Então existe a fome, então o consumidor vai atrás de comer, mas quando chega no mercado, ele vê a vontade de comer. Eu não sei vocês, mas eu nunca fui no mercado com o objetivo final de comprar uma coisa e voltar com outros. Semana passada eu fui no mercado com a minha tia e o objetivo era comprar um álcool. Quantos de vocês acham que eu voltei apenas com um álcool desse mercado? Eu não vou nem responder, eu vou deixar que vocês respondam no comentário. E quem comentar alguma coisa, eu respondo com que eu voltei, se eu voltei só com álcool. Mas o ponto é esse: hoje em dia a gente precisa se adequar à forma de consumo. E por isso publicidade, propaganda e marketing é uma coisa tão importante para se aprender. Porque não é à toa que a gente precisa.
e muito. Bom, enfim, é importante a gente saber por conta disso. No início da história da propaganda, as pessoas iam até o produto. Conforme, as pessoas consumiam, foi se enxergando com muita observação e profissionais que tinham visão futurística, principalmente, que hoje eu acho que soa até estranho a gente falar sobre futurismo, né, porque pensar no futuro com tanta tecnologia que a gente tem nas nossas mãos, mas existem profissionais especialistas só em futuro. A Marta Gabriel é uma delas, inclusive eu sou uma admiradora fiel dela, porque ela é uma profissional admirável, eu não tenho palavras para descrevê-la. E toda palestra que ela dá é muito rica em relação a esse tipo de conteúdo que eu tô falando aqui, sobre esse tema. Que é em relação a como se preparar para o futuro. Porque existe, não é uma coisa que só se espera acontecer. Existe uma forma de você se preparar. E isso, quando eu falo, eu não estou falando só em relação a profissionais da área. Eu também estou falando sobre empreendedores, comerciantes, e, enfim, todo mundo desse meio. Todo mundo que quer viver, né, gente? Porque é em base disso que a gente vive. Se você está prestando serviço para uma empresa, ou se você tem o seu negócio, é isso que você tem que entender ao seu redor. Já cansei de falar que, sobre estudos, é por isso que a gente está sempre em constante aprendizado. Não é à toa, não é em vão. E por que que a gente está sempre assim? Conforme as pessoas vão consumindo, a gente vai entender se a gente for, né, inteligente ao ponto de observar e acompanhar. Bianca Andrade fala muito sobre isso na marca dela, sobre o quão é importante ouvir. Gente, toda palestra, quase todos os vídeos que ela posta nas redes dela, ela sempre bate esse martelo, porque é realmente muito importante, muito relevante ouvir o seu público. Por mais que, nossa, Priscila, mas eles só reclamam, quase nunca dão elogios, só elogiam grandes marcas, eles nunca vão lá para comentar um elogio. Mas observem as reclamações. Tem algum padrão entre eles? E mesmo que não tenha, você já parou para ir atrás para saber se realmente aquilo é uma coisa típica ou se é uma coisa recorrente? Observe, porque faz sentido. Teve um episódio que eu já dei o exemplo do produto pato e hoje eu vou trazer outros diversos exemplos, mas foi conforme as dores dos consumidores que a gente foi criando novos produtos. Teve um episódio também que eu disse sobre as tecnologias serem criadas para instigar o sedentarismo, que eu acredito muito que seja isso. Controle remoto é a maior prova disso, né? Você não precisa sair do sofá para você mudar de canal, mudar o volume, configurar a TV e etc. E assim também acontece com tantas outras coisas, né? Gente, tem um aspirador robô que aspira sua casa sozinho em X horas. Tem um que volta para ser carregado sozinho. E ele passa pano, ele aspira. Então, assim, são criadas mecanismos, tantos que antigamente a gente, sei lá, só precisava de uma caminhada. Hoje a gente precisa fazer musculação. Se eu não sei se vocês acompanharam a história do Kaique Brito, mas se ele não fosse uma pessoa que estivesse ativamente na academia fazendo musculação, talvez ele não teria sobrevivido ao acidente que ele teve. Porque todo o ganho de massa que ele teve foi suficiente para ajudá-lo na recuperação. Então, assim, eu sigo uma cientista chamada Mari Kruger, que ela fala sobre isso no Instagram dela, que faça musculação para sobreviverem, não só por estética. E eu achei isso maluco, mas é muita realidade. O que é também muito triste, porque, né, eu não gosto disso, mas eu detesto academia. Mas enfim, foi uma coisa que me fez pensar, porque eu sempre neguei a academia e falei, poxa, eu não quero, não vou atrás. Você tem certeza? Porque eu acho que é necessário. E aí eu comecei a pensar muito nisso. Então é importante a gente se adequar pensando em como existe isso. Eu não sei se vocês já assistiram um filme, mas existe um filme que eu não vou lembrar o título agora, mas eu vou tentar colocar o cartaz do filme aqui na edição, e aí vocês procurem, porque é muito interessante. Mas já passou umas 3 ou 4 vezes ou mais, assim, na Rede Globo, tipo, muitas vezes. É à noite, na sessão da tarde, enfim, eu sempre assisto porque eu acho muito legal. Da mulher que inventou o mop, basicamente, né? Colocam lá como esfregão, mas a pessoa que inventou o mop. E quem era? Era uma mãe de família.
E ela sustentava sozinha a família inteira. O marido era um imprestável, não trabalhava, não queria saber de nada com nada. Aí ela era ela sozinha para criar os filhos, ajudar também a cuidar dos pais que já estavam idosos e não podiam mais ficar sozinhos. Para completar, os pais eram separados e viviam brigando. Era aquele caos. E ainda tinha que trabalhar fora para sustentar tudo isso, para manter essa casa. Tinha um negócio de família que já estava quase falido. E ela era uma pessoa que sempre foi muito criativa, ela sempre teve uma imaginação muito fértil para ver um problema e tentar solucionar aquele problema da forma mais prática possível, porque ela não via possibilidade em se manter naquela realidade monótona. Onde limpar a casa era só varrendo, depois passando pano, e para passar o pano, tinha que torcer o pano, esfregar ele no balde. Esses processos que faziam ela perder muitas horas da vida dela, que ela podia estar ganhando em outras coisas. E ela via que o dinheiro não rendia porque ela estava perdendo tempo limpando casa, por exemplo. E foi vendo isso, percebendo isso, que ela parou para pensar e falou: "Poxa, eu preciso pensar em algo que mudasse isso. O que que eu podia fazer para, sei lá, algo, que fosse mais prático que isso, que torcer um pano, esfregar o pano". E eu fico pensando que ela foi ela tinha que ser minha ídola, porque, assim, eu sou péssima em torcer pano, sou péssima esfregando coisas, eu não tenho força o suficiente para isso, não tenho habilidade para isso, eu sou a negação para essas coisas. Se não existisse mop, eu não sei o que seria de mim hoje. Então sim, eu sou uma dona de casa super Nutella, super. E não tenho vergonha disso. Existem coisas que eu sou meio raiz ainda, mas tudo que tiver para agilizar o meu dia, eu não vou deixar de fazer. Não vou. Então, assim, é muito legal. E isso, ela só, né, criou, não foi do nada, foi a partir de uma dor dela. E ela sabia que seria uma dor de várias donas de casa. Que não seria única dela, especial dela. Pausa para a água. Já beberam sua aguinha hoje? O importante é vocês observarem. Então, sempre que puderem, instiguem comentários. E aí vem o papo de hoje. Por que que eu falei tudo isso? Porque os materiais ricos, que é o tema do nosso episódio de hoje, ele é importante porque você precisa oferecer algo em troca. Se antigamente as pessoas iam atrás porque era por questões de necessidades básicas, hoje em dia a gente precisa ir atrás delas e mostrar que a gente sana uma dor delas e porque somos os melhores nesse serviço que a gente oferece ou nesse produto que a gente está vendendo, para então convencê-lo a comprar. Então existe essa coisa do capitalismo, tipo, o capitalismo instiga a gente a gastar, e sim, quem fala isso tem toda a razão, porque é verdade, mas existem os motivos. E aí é cada um como empreendedor. Agora, se você vai cair na conversa do empreendedor, na conversa do publicitário, aí já é outra coisa. Mas a maioria das vezes, principalmente quem trabalha com isso, eu tenho essa percepção. Às vezes eu caio na propaganda, mas existe um motivo para eu ter caído e aquilo geralmente vai me trazer uma vantagem. Por exemplo, é um protetor que tem o dobro do valor do que eu poderia pagar se eu consumisse outro? É, mas por que eu comprei ele? Porque ele tinha um benefício que me chamou atenção. Aquele benefício me deu vantagem? Eu tenho esse raciocínio quando eu compro. Se eu vi que não, aí eu volto para o anterior. Mas se eu vi que sim, eu vou atrás. Eu já falei isso em milhões de episódios também, mas eu vou repetir sempre que for necessário. Custo-benefício. Se traz qualidade de vida, é porque ele tem vantagem. Mas vamos lá. Os conteúdos ricos é para a gente pedir algo em troca para o consumidor. Então, o que é esse algo em troca? Antes de explicar cada um deles. Lembra que eu mencionei no episódio anterior sobre solicitar dados do cliente? E-mail, telefone, faixa etária. Aí vai depender do que você precisa, mas, por exemplo, cargo, o tamanho da empresa onde presta serviço ou que é dono. Então, você pode colocar em cargos um CEO, gerente de marketing, gerente de projetos, enfim, colocar lá as opções, ou deixar em aberto para a pessoa digitar. Eu colocaria opções, porque é uma forma mais prática da pessoa digitar, da pessoa selecionar e não der problema.
Depois, você pode colocar tamanho da empresa em que trabalha. Então, se a pessoa colocou CEO, você já sabe que ele é dono. Se ela colocar qualquer outro cargo, você sabe que ela é funcionário. E aí você coloca de 10 a 100 funcionários, de 100 a 200, ou 101, né, que segue uma sequência, enfim. Você pode colocar o tamanho, o porte, eh o nicho que trabalha, você trabalha com vendas, você trabalha com produto, você trabalha com serviço, ou você pode ser mais específico se for um público mais nichado, você trabalha com produtos de beleza, você trabalha com estética, você trabalha com, ai, sei lá, gente, com produtos de consumo, enfim, depende muito do que você vai precisar de informação, que pode ser cada formulário você fazer pedindo uma coisa diferente. Isso é absolutamente normal. Uma dica que eu dou é sempre também, colocar possibilidades fáceis de login, então fazer login com o Google, fazer login com o Facebook. Tem gente que vai gostar, porque aí não vai precisar criar mais uma senha para entrar em acesso em alguma coisa. E esse formulário é uma das coisas que ajuda, para você não colocar um e-mail que você sempre está recebendo já muito spam, tem gente que até cansa de receber. Na pós que eu fiz, a professora falou um pouco sobre isso, de e-mail marketing. Eu falei: "Ai, gente, eu sou a pessoa que ama receber e-mail marketing, porque eu gosto de ficar por dentro do que tá rolando no mercado". Então as marcas adoram meu usuário como isso, porque eu sempre vou consumir. E eu sempre vou responder, eu sempre vou, responder pesquisa, eu sou dessas. Mas eu sei que nem todo mundo faz isso, então, o que que você precisa saber da pessoa? E aí é legal, porque se tiver uma pessoa, ela acessou, sei lá, 3, 4 formulários. Pô, ela é uma cliente que te adora. Ela é uma cliente que, tipo, já, se inscreveu em não sei quantos formulários, isso é muito legal de se saber. Então você define isso, quanto mais você poupar de tempo o seu usuário, melhor. Então, quanto menos perguntas você puder colocar, enxuga o que puder, vai fazer diferença no seu negócio, acredita em mim. Fora isso, o material rico é porque hoje em dia, gente, é um saco ficar recebendo e-mail marketing. É um saco ficar recebendo conteúdo o tempo todo, ainda mais marca que mandam 3, 4, 5 e-mails por dia, é um saco. Então, assim, cuidado com o volume de conteúdo que você dispara, pondere para não encher o saco de nenhum cliente seu já cadastrado e, principalmente, pense bem no material rico que você vai oferecer. Você tá precisando de, por exemplo, eu tô precisando subir minha nota no Reclame Aqui, porque minhas reclamações lá, todas são resolvidas, mas minha nota tá baixa porque só tive reclamação, tã-nã-nã, e tem cliente que quem trabalha com atendimento ao público tá cansado de saber, que acorda pra encher o saco. É esse o objetivo dele, não é possível, não tem outro objetivo pra esse parceiro, pra esse cara bacana que não tem nada de bacana. Então, assim, acontece. E como elevar esse número? Como melhorar? Eu quero ter mais elogios no Google, quero ter mais elogios no Facebook, eu quero ter mais comentários positivos no Instagram. Ofereça algo. Que a galera realmente, eu particularmente, eu confesso que eu raramente confirmo entrega na Shopee, por exemplo, faço um elogio, é só se eu gostar muito ou se eu ver que a marca é muito pequena e, poxa, eu posso dar uma força dando uma avaliação da hora. Mas, geralmente, olha que a Shopee oferece as moedinhas, né? Quanto mais moedinhas você ter, você pode pedir, por exemplo, como algo em troca. E mesmo assim, eu acho um saco. Então pode acontecer. A galera não vai querer oferecer de graça uma pesquisa positiva, porque ele vai achar que é uma perca de tempo. Pode levar, assim, 1 minuto da vida dele. Vai achar uma perca de tempo. Então, por isso que eu trouxe esse episódio de hoje. Pra gente falar sobre materiais ricos e a importância de você trabalhar eles. Porque a galera, hoje em dia, e-mail, telefone, nome completo é ouro. É muito ouro. E pesquisa, principalmente, é tempo perdido. Então isso que eu vou apresentar para vocês agora, é para isso, é para vocês pensarem em construir isso, sempre coisas úteis, tá, para quem consome a sua marca, para que instigue eles: "Pô, eu quero esse material, então vou me inscrever". Aí eles a maioria das vezes, se o material for muito bom, eles nem vão parar para pensar se, compensa ou não eu preencher, eles não vão nem pensar em quantas perguntas você colocou no formulário, vou preencher e ponto final. Tem muitas coisas que eu preencho assim. E eu
sei que também funciona assim, porque no neuromarketing a gente vê isso. Quando a gente estuda o inconsciente, tem muitas pessoas que vão atrás de materiais ricos, porque realmente eles podem mudar o dia a dia delas. Bom, enfim, sem mais delongas, vamos falar sobre eles. Que materiais ricos são esses, Priscila? Tipo, da onde eu vou tirar? Como eu vou construí-los? Com a inteligência artificial, você tem, ó, a faca e o queijo na mão, como diria minha mãe. Então, assim, você pode trabalhar como você achar melhor. Mas não deixa ela fazer tudo sozinha, não, tá? Pelo amor de Deus, personaliza. Pega como referência. E referência não é fazer uma cópia, tá? Pra quem assistiu Casamento às Cegas, vai um spoiler aí. Referência não é o que Dona Renata faz. O que Dona Renata faz, ela copia Dona Marília, que ela ainda chama de amiga. Medo, né? Já tive tantas amigas Renatos. Então, assim, vigia, toma cuidado. Referência é uma coisa, cópia é outra. Inclusive, vão no meu perfil do Instagram, porque eu comecei falando sobre referência e eu vou postar lá sobre o que é, porque eu não vou repetir aqui, inclusive. Mas ficou muito legal, só pra vocês entenderem a diferença. Bom, o primeiro de todos que todo mundo fala é o e-book. Priscila, o que que é um e-book? O e-book é um livro digital. Pode ser longo, pode ser curto. É um livro digital, geralmente em PDF. E o legal do e-book é que ele pode ser interativo. Então, ele pode ter links clicáveis ou palavras clicáveis. Ele pode ter arquivos embutidos dentro dele, tipo, você tá falando de um assunto, aí você fala, tem um template que eu uso que é muito útil, aí você coloca o template lá. Ao invés de você deixar o template lá, que não vai dar para usar dentro do PDF, só se ele tirar um print, só se ele. E vai ser todo um processo. Você coloca lá num link disponível, aí ele vai abrir já num doc, já no Excel, se for o caso, enfim, no formato que você quiser disponibilizar. É muito legal para quando você tem um assunto muito interessante para desmiuçar, um assunto muito complexo, que é muito texto. Se a pessoa tiver interessada, ela vai. E tem e-books muito bons. Tem uma influenciadora que eu sigo, que ela criou um e-book sobre TDAH. E todo mundo amou. E ela chegou em casa um dia com a necessidade, não sei se foi pós-terapia, mas ela sentiu a necessidade de botar pra fora a experiência dela com TDAH, porque depois que ela foi diagnosticada, a vida dela mudou, ela começou a se entender melhor, a se conhecer melhor. E isso foi muito legal pra ela. Com isso, ela achou legal um tempo depois que ela foi diagnosticada, eu acho que um ano depois até, mas foi agora há pouco, semanas atrás. Ela colocou no papel, ela conseguiu um designer e editou, ficou lindíssimo e ela botou para vender. Então, assim, se for do interesse do seu consumidor, ela botou para vender. Gente, ela vendeu o e-book dela. Se eu não me engano, tava R$16,90 ou só 16. Mas você pode oferecer de graça. Quer dizer, de graça, assim, aspas, né? Porque você vai pedir em troca alguma coisa, seja os dados do seu cliente, seja uma pesquisa, seja qualquer coisa. E aí, existem algumas formas de você mensurar isso. Mas, Priscila, ele vai se cadastrar e vai receber logo de cara? Se o seu intuito for a pesquisa, sim. Agora, você pode condicionar. Você pode, por exemplo, você vai ganhar depois que receber a pesquisa. Então, você coloca chama um profissional de programação e fala: "Eu quero que ele só receba tal e-mail com tal material, quando ele responder, chegar pelo menos nessa pergunta da pesquisa e ele é obrigatório clicar nesse botão. Então clicou nesse botão, eu quero que apareça essa página para ele apertar". E existem formas práticas, tá? Existe você fazer uma LP, por exemplo, para vamos supor, para essa pesquisa, e aí nessa pesquisa você vai ter que preencher todas as perguntas e aí você manda e já recebe o e-mail de agradecimento com o que você ofereceu do material rico, que pode ser inclusive o e-book. Ou você pode colocar em outro processo. Você pega, coloca na LP só a chamada, ou na MKT só a chamada de atenção. E aí a pessoa só vai receber se ela chegar até o ponto que você quiser. Não, se ela chegar até essa pergunta já é suficiente para mim. Não, ela tem que apertar esse botão de concluir, de enviar a pesquisa. Então, existem diversas formas simples e programáveis de fazer. Tudo depende do que você precisa, do que você necessita. Mas o e-book geralmente é isso, e o legal dele é que pode ser em formato, por exemplo, retrato, que aí lê em tela cheia do celular.
pode ser em formato, paisagem, né, porque você vai ver só deitado e aí dá para ler melhor no computador. Você pode fazer nos 2 formatos e aí a pessoa escolhe qual formato ela vai querer no final. Tipo, ai, formato paisagem, formato retrato, horizontal, vertical, etcétera. Tudo tudo isso é adaptável, tudo depende muito do design que você vai trabalhar, se é possível fazer os 2 formatos, faça. Nunca peque pelo excesso. Nunca acha que vai pecar pelo excesso. É muito legal você pensar em como o cliente vai querer aquilo, porque às vezes você disponibiliza só de um jeito e não vai ser o jeito que o cliente gosta. Eu mesmo passo o dia inteiro no escritório, então um material que preenche a tela inteira do computador para mim é muito mais vantajoso do que um que fica no celular inteiro. Mas eu ia amar os 2 formatos, porque se eu tivesse no computador era no computador que eu via, se eu tivesse no celular era no celular que eu via e era tela cheia, com uma boa leitura, leitura fluida e etcétera. Então assim, conversem com a equipe que vocês tiverem, se você for de pequeno porte, veja as possibilidades das ferramentas que você usa. Aí a tá aí para te ajudar, ela pode deixar no formato que você pedir. Então dá para deixar nos 2 se você quiser, dá para pedir editável para você personalizar alguma coisa. As possibilidades são infinitas. Bom, e-book é a primeira, a segunda são consultorias. Então pensa o seguinte, você vende produto. O e-book pode vir com alguma oferta que você algum assunto que você sabe que as pessoas vão se interessar, por exemplo, e embutido nele o seu catálogo. Já as consultorias é mais voltadas para quando você vende serviço. Então, no meu caso, por exemplo, eu posso montar uma LP falando para as pessoas se cadastrarem, vamos supor, eu posso pedir, o que seria do meu interesse hoje da minha consultoria. Como exemplo, nome, e-mail, telefone, WhatsApp de preferência. Aí a quarta pergunta podia ser, qual o seu cargo? E a quinta, qual o tamanho da sua empresa? Para mim saber se é da minha alçada ou não. Porque uma empresa de 50.000 funcionários vai preferir trabalhar com uma agência de grande porte, que tenha nome. Eu já trabalhei em agência pequena, que a gente estava super bem com o cliente. E ele saiu da gente com um único motivo, pagou multa e tudo, mas com um único motivo, uma única razão. A gente cresceu agora, somos a maior rede de X coisa, e precisamos de uma agência que tenha nome para trabalhar com a gente. Vocês trabalham super bem, a gente adora sua entrega, mas a gente quer alguém com nome, porque agora é um status que a gente precisa ter. Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Então, eu já sei que uma empresa de 50.000 funcionários não vai querer fechar uma consultoria comigo. Mas uma até 100 ou até 1.000, ela pode se interessar. Então, isso é legal de eu ter o cargo, porque eu vou saber o tom que eu vou usar. Se for um gerente de marketing, por exemplo, eu vou deixar claro para ele que eu não quero tomar a vaga dele. Por mais que eu ofereça a mesma função, a minha parceria com ele vai ser outra. Assim, enquanto, se o cara for CEO, eu vou mostrar para ele, você tem um gerente de marketing? Porque se você não tiver, eu posso ser a sua. E eu posso trabalhar com a sua equipe ou trazer a minha para você. Então, assim, existem diversas coisas que eu posso usar com essas informações. O tom de voz que eu vou usar e o modo que eu vou tratar o negócio com ele vai ser diferente de acordo com o cargo, por exemplo. Então, são perguntas que eu ia gostar de oferecer. Eu teria algum tipo de material em e-book para oferecer? Eu até teria, mas eu não sei se seria um material rico no meu caso, porque pensando que o meu público-alvo seriam gerentes, empreendedores, seja de médio ou pequeno ou médio porte, são pessoas que não têm tempo. Então elas só vão ler livros que elas estão muito interessadas, que são muito importantes para a área delas. Elas não vão ler qualquer coisa. Então, e-book para mim, por exemplo, já não vale. A consultoria já vale. Então, se eu deixar esse formulário para preencher e colocar assim, olha, quem fechar, eu vou eu vou fazer uma consultoria particular com cada pessoa que se cadastrar. Então, a pessoa vai saber que vai fazer uma reunião comigo de 1 hora, 2 horas ou meia hora, depende do que eu oferecer, e eu vou ficar 100% voltada para o negócio dela. Eu vou trabalhar para essa pessoa? Não, mas na minha consultoria eu vou dar dicas, e voltada só para o negócio dela. Gente, isso é muito rico, porque se eu dando dicas, exemplos altos, eu já recebi feedbacks, isso é real, tá? Eu já recebi feedbacks de colegas empreendedores, amigos empreendedores, até amigos dos meus pais, assim, que hoje empreendem. Eu já ouvi coisas como: "Nossa, Pri, você fala de uma forma tão legal que agora eu tô vendo onde eu tô errando. Obrigada". Se as pessoas, eu falando de forma hipotética e dando os exemplos avulsos, já dizem isso, imagina se eu oferecer uma consultoria particular, de graça. Então,
tem um valor. E o que que eu vou querer em troca desse valor? É claro que eu ofereço minha consultoria e ela tem um preço X, né, que vai ser de acordo com cada cada empreendimento que me chamar. Mas o ponto é, o que eu ofereço tem um valor e o que eu quero em troca? Eu posso vender essa consultoria? Posso. Eu posso colocar em venda: "Ah, eu vendo consultorias avulsas sem contrato fixo", por exemplo. Posso, mas eu também posso continuar com a minha consultoria, que eu fecho em contratos anuais, trimestrais ou semestrais, e eu posso também oferecer isso aqui em troca de informação, porque isso é rico. Se a pessoa se interessa ao ponto de me mandar o e-mail dela, ou o telefone, ou essas informações de contato de empresa que eu passei, gente, ela confia muito no meu trabalho. Talvez ela só não tenha grana para me contratar agora, mas confiar, ela confia. E isso tem um peso gigantesco, gigantesco. Uma outra coisa que também pode ser feito, geralmente é em serviços também, aulas. Então, do mesmo jeito que eu passei aqui, consultoria pode ser uma aula. Então, você é professor de inglês, por exemplo, e você não, você pode até oferecer um material no seu curso e tal, mas você não quer distribuir o seu material porque o seu material faz sentido com as suas aulas. Então, por que que você não oferece uma aula teste? Uma semana de aula teste, depende do que você tem disponível de tempo e de disposição. Você tá afim de dar? Ah, Pri, minha aula é muito desgastante, ela é muito completa, então, no máximo seria uma aula. Beleza, eu ofereço uma aula. Pode ser particular, nossa, a particular ia ter um peso gigantesco, viu? Pode ser uma avaliação. Qual o seu nível de inglês? Bora avaliar? Pode ser em grupo. Se você achar que individual não compensa, porque você sabe que o volume não vai ser gigantesco, mas vai ser alto. Ah, vai ter uma demanda aí de, sei lá, acho que umas 30 pessoas estimado, assim, se cadastra. Eu acho, eu acredito nisso. Então, beleza, faça em grupo. Mas já ofereça em grupo, tá? Não vai oferecer individual e depois aparecer com uma proposta em grupo que não vai ser nada legal. Um grupo de estudos, eu trabalhei com uma cliente que era assim. Elas faziam um grupo de estudos. No futuro, elas queriam cobrar por aquilo. Mas aí, mesmo se elas cobrassem, até então era gratuito, mas mesmo se elas cobrassem, eu achei interessante, porque elas eram de um nicho, mas os participantes do clube de estudo, do grupo de estudos, era diverso. Tinha professores, tinham amadores, tinham leigos que nunca ouviram falar daquilo, e as pessoas podiam convidar. Aí no futuro, ah, beleza, eu vou fechar o grupo para ser pago. Ok, tudo bem, pode fechar. Não tem problema. Mas você pode oferecer uma participação gratuita. Cara, você não precisa modificar conteúdo, você não precisa modificar participantes, você só vai acrescentar um visitante. Só. Se ela gostar e quiser mais, ela vai ter que entrar e participar do clube de assinatura e etc, do que for necessário. As possibilidades são muitas. Você só tem que pensar no que é possível e numa entrega que tenha valor. Não faça conteúdos pensando que é rico e você querendo tirar vantagem do seu consumidor. Não vai dar certo. Palavra de quem já trabalhou muito com isso. Já tive muito cliente que quis passar a perna no consumidor. Ah, entrega isso aqui, que eu já entreguei uma vez, já deve ter esquecido. Ah, entrega isso aqui, que é uma coisa que eu mal vendo e se zerar o estoque tá bom. Tem que ser algo que tenha valor de verdade. Do contrário, não vai dar efeito. Ninguém vai querer se cadastrar. Ninguém vai querer aquilo. Depois disso, eu tenho um período de teste. Muitas plataformas trabalham com período de teste, então às vezes entregam 30 dias. As ferramentas, inclusive, que eu indiquei, na descrição eu coloquei isso. Se tem período de teste, se não tem, eu coloquei o link, vão se informar. Compensa muito, vale a pena. Inclusive, enquanto eu gravava o vídeo, eu falei de uma plataforma que era a Mondem, que era só paga, e eu descobri, pegando o link, que já não é mais. Tem disponibilidade para 2 usuários, e eu trabalho só eu e minha design, por exemplo, eu posso muito bem contratar ela. E ela é muito completa, e ela é de graça para sempre, só com 2 usuários. Então, se eu quis e um quadro apenas. Então, se eu quiser criar mais, é só um cliente que eu vou trabalhar com ela. Aí eu fiquei pensando se valeria a pena, porque com o Trello eu consigo acrescentar outros clientes. Será que eu vou conseguir isso com o Monday? Não vou. Então eu pensei, dividir não é muito legal. Eu sou meio prática, eu gosto de centralizar tudo que eu puder. Onde só em um clique eu vejo tudo lá. Então, não sei, mas é uma coisa interessante. Vejam lá na descrição bonitinha que eu coloquei tudo legal, então dá para vocês saberem. Isso tudo com serviço. Mais um que dá para fazer com serviço, mas também dá para usar para quem oferece produto. É desconto e promoção.
Então você não precisa dar sua consultoria de graça, mas você pode fazer num valor muito inferior. Se você fechar minha consultoria, até tal dia, com técnica de escassez, quando você coloca uma data, é com técnica de escassez. Gente, cuidado com técnica de escassez. Cuidado. Se você falou que a promoção vai durar 48 horas, que ela dure 48 horas. Porque se ela se estender, se prorrogar. Ah, mas foi porque muita gente. Você pode até usar essa desculpa, né? Ah, muita gente falou que não deu tempo, muita gente falou que tava sem grana porque foi no começo do mês e elas preferem no final do mês, ou o inverso, o que seja. Tudo bem, mas não enrola muito, não. Porque quando você oferece uma coisa com desconto, ah, é até às 10 horas de hoje. E aí no dia seguinte ainda dá aquela promoção, o consumidor vai pensar: "Cara, ai, não vou comprar", porque não é só ali que vai estar disponível. Quando der, eu compro. E nesse quando der, ele esquece. E aí você perde a venda. Então, cuidado com a técnica de escassez. Mas desconto e promoção é bom para dá para oferecer em tudo. Então, você não quer oferecer, não dá para oferecer sua consultoria de graça, porque é uma coisa muito valiosa e você acha que não compensa, ok, tudo bem, não tem problema. Vai lá e coloca, por exemplo, um valor, sei lá, um contrato seja uma consultora, vamos supor, uma consultoria com um consultor que eu sou muito apaixonada, uma consultora, aliás, que é a Camila Renault, deve custar, sei lá, um dia com ela, 1 hora com ela, deve ser, sei lá, uns 1.000, R$ 2.000. Ofereça por 120. É um valor quase que simbólico diante do que ela cobra, mas seria uma possibilidade de oferta que ela poderia fazer. Ela tem toda uma equipe estruturada para atender os clientes dela. Se o cliente exigir trabalhar especificamente com ela, já é outro valor de contrato. Então também tem isso. Desconto e promoção dá para aplicar em tudo. E aí, se a gente for falar sobre, inclusive pode ser um tema, né? Comentem se vocês achariam legal essa possibilidade. Eu falar sobre tipos de descontos e promoções que podem ser feitas. Tipo essa que eu falei da escassez, eu posso explicar minuciosamente elas e tal. Bom, aí agora só em produto que faz sentido, além de desconto e promoção, são as amostras. Então, gente, principalmente se for um produto novo, principalmente se for um produto, novo no sentido, assim, de mercado, mas que você também não vê em todo lugar, que você não vê em qualquer estado, envie amostras. Envie presentes para influenciadores, sem medo, sem receio. "Ai, mas é muito caro para enviar, eu nem sei se ele vai abrir". Uma vez eu trabalhei numa empresa, uma startup, que a gente enviou para Cleo Pires. Eu não vou citar o quê, porque senão eu vou entregar muito, né, porque quem me acompanha já vai ter uma noção e quem for no meu perfil, assim, já vai sacar também. Mas a gente mandou para Cleo Pires, a Cleo Pires amou o produto e a parceria que ela desejou, gente, foi, assim, surreal. Ela não pediu grana, cara, e eu fiquei chocada, porque eu falei: "Caraca, uma parceria com a Cleo Pires deve ser uma fortuna". Ela não pediu grana. Ela pediu simplesmente envios periódicos do produto para ela consumir. E a troca seria ela consumir em programas que ela fosse convidada, ela ia andar com evidenciando que ela utiliza aquele produto, que ela consome aquele produto, além dela não esconder. Ia ser tudo de forma muito natural, que é o melhor, mas no dia a dia dela, por exemplo, se ela gravasse um vídeo, ela não ia tirar da mesa, ela ia deixar ali e tal, mas ela não ia ficar apontando e falando: "Ai, não sei o que lá, os benefícios", não. Mas se alguém perguntasse, ela ia dizer como qualquer outra coisa: "Nossa, que cabelo lindo, você tá passando alguma coisa nele?". Tipo isso. "Ah, eu tô menina, comprei um produto novo assim, assim, assado, adorei". Era assim. E a dona da startup não quis fechar essa parceria, porque o produto é muito caro. Gente, Cléo Pires, o tamanho dessa divulgação. Olha, eu não consigo nem descrever. Mas então, não sejam mesquinhos com produtos de vocês. Não tenha medo. E principalmente não vê um custo. Ah, o custo de produzir isso foi X, e a pessoa, e eu tô mandando a pessoa, eu nem sei se a pessoa vai gostar. Manda. Influenciador influencia. Se a pessoa gosta daquela pessoa, eu não tô dizendo que ela vai comprar tudo que aquela pessoa oferecer, mas ela vai levar em consideração. Então, é como se você pensasse a médio e longo prazo. Pode ser que aquela pessoa não faça você estourar de venda naquele momento, mas pode ser que ela faça você crescer
graduadamente de clientes e de vendas, né, consequentemente. Então, assim, não desconsidere. Todo influenciador, a maioria deles tem a caixa de postal ou tem um contato de e-mail que dá para você solicitar um endereço. A maioria não cobra para receber, eles cobram para divulgar. E tá tudo bem, é o trabalho deles. Mas manda, mesmo sem a promessa de divulgação. A amostra nunca é demais. E na amostra tem tanto esse amostra que você manda, e você pode mandar também, tá aqui com material rico, porque pode ser assim, preencha nosso formulário e receba de graça. Eu já recebi um café, o Super Coffee. Eu sempre fui doida pra provar o Super Coffee. E era muito caro. Eu falei, cara, é muito caro, não sei se compensa, porque eu vou comprar um pote, aí eu não gosto. Vai pro lixo? Não. Eu vou consumir um negócio que eu não gosto. Então, o que que eu fiz? Eu vi uma amostra deles através do The News, que eu sigo o The News, que é uma newsletter de e-mail marketing que você recebe notícias do mundo e coisas que estão acontecendo. Então, eles divulgaram lá que se você preenchesse, você só pagaria. Esse específico, nem o frete eu paguei. Mas você pode colocar nessa opção de você só do consumidor só pagar o frete. E aí, de preferência, tenta acertar com uma transportadora que não fique tão caro, tá? Porque se o frete for equivalente ao valor do produto, o consumidor não é idiota, ele vai saber que ele tá pagando pelo produto. Tô cansada de ver. Não sei se vocês foram impactados, mas teve uma campanha de um colar com a inicial do nome que tava, eu acho que umas 5 influenciadoras que eu sigo tava divulgando. Ah, você só paga o frete. Quando você ia ver o valor do frete, era o valor embutido do produto. Você não tava pagando só o frete. Mas funciona também, viu? Funciona também, mas eu não indico. Eu, como profissional, eu não indico, porque eu não acho legal. O consumidor que poderia ser um potencial cliente, ele vai deixar de. Um ou outro. Pode deixar de comprar porque ele vai ver que você tá querendo enganar ele, ganhar alguma coisa em cima. Mas, enfim, cuidado. Mas você pode enviar para o cliente também, não é só para influenciador, não. E faz um kit maneiro, faz um kit legal. Se puder mandar não só as amostras, mas algum brinde também. Mas assim, só entregando as amostras já tá mais que válido, tá? Tá sucesso. Mas trata o cliente, o consumidor que tá interessado. Pô, se ele tá interessado no produto, é que ele já tá te considerando. Ele só quer saber se é bom. Às vezes ele pode até só querendo ganhar vantagem, tá tudo bem também. Mas vai atrás, para você ver se vale a pena. E pode ser que ele vire um cliente, assim, recorrente. Vale a pena, compensa. Eh, e aí quando você colocar isso, essa oferta, manda um kit legalzinho para ele. Então, trata ele como influenciador. Ele vai ficar louco. Eu lembro que há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, no meio da pandemia, eu vi várias amigas recebendo produtos de brinde, assim, de amostras, como se fosse realmente presentes. E eu achava muito legal. Elas se achavam as influenciadoras e era muito legal, porque o consumidor vai gostar disso, vai querer ser tratado como cliente. Enfim, isso é muito legal. Então, mande para cliente, mande para influenciador sem medo de ser feliz, vai disparando para influenciador infinitamente. Se não chegar no influenciador, volta pra você e aí você manda pra outra pessoa, se, né, não passou da validade ou algo do gênero, cuidado com isso também, né, cuidado com o mínimo, não quer mandar muito frufru, não quer gastar muito dinheiro com esse envio, tudo bem, mas verifique se não tá indo com algum inseto, se tá indo tudo limpinho, verifica 100% isso. Porque do mesmo jeito que pode ser uma grande ação, pode ser um tiro no pé. E, gente, isso pode ser com tudo, tá? Ai, Priscila, eu tô ouvindo o seu episódio até agora, mas a minha loja é hiper pequena. Não faz sentido nenhum eu mandar minha roupa, minha peça de roupa pra lá, pra alguém. Compensa, compensa. E ó, de olho nas micro-influenciadoras de bairro. Elas influenciam muito, porque elas são conhecidas. Bianca Andrade da vida tá no topo da montanha. Ninguém enxerga ela. Só quem tá ao redor dela. Mas as micro-influenciadoras de bairro, elas têm amigas. Aí uma amiga da amiga da amiga da amiga viu ela indicando, ela vai falar: pode comprar, conheço fulana. Eu sei onde ela mora. A pessoa não vai indicar qualquer coisa. Porque as pessoas sabem onde ela mora, sabem onde encontrar elas. Pode esbarrar com ela no meio do caminho, na ida e na volta do trabalho. Então, assim, compensa bastante se você for de pequeno porte. Pizzaria, loja de bairro. Vixe, é muito, muito bom. Conheço várias que
que estão divulgando e estão se dando bem nessa área, trabalham no CLT ainda, mas faz um bico de influenciadora porque compensa. E é verdade, gente. Quando você indica, não tem marketing melhor do que boca a boca. E nas amostras também inclui, mas aí não, dá pra você fazer parcerias entre lojas, porque seria um PDV a outra opção. Sabe quando você vai no mercado que você prova, sei lá, um patê, você prova tem as meninas das amostras, tem rapazes também. Às vezes oferecendo um cafezinho, é um café novo que tá vendendo, às vezes então, dá pra você fazer parcerias pequenas de bairro também. Gente, tudo que eu indiquei aqui dá pra você fazer sendo grande ou pequeno. Tudo depende da sua disponibilidade. E aí eu quero ressaltar outra coisa. Não pensa no valor que você está gastando com isso, pensa no valor que você está investindo nisso. A pessoa que frequenta aquele lugar, que é um pouco é uma estratégia, tá, você fazer um pouco longe, ela vai amar. Quer ver uma coisa legal? Você trabalha com produtos cosméticos de beleza, né, femininos ou masculinos. Coloca o seu produto em stand na nos salões de beleza do seu bairro. Não tem nada melhor do que: "Ah, você vende Boticário? Você vende Natura?". "Não, mas é uma pessoa que eu conheço, que eu confio, pode comprar. Eu deixei aqui porque eu confio muito nela". E o que que você vai oferecer em troca para essa pessoa? Tá lá. Pode ser que ela cobre em dinheiro, pode ser que ela cobre em porcentagem de venda, mas você pode oferecer, por exemplo, oferecer os produtos dela para suas clientes também. Vai no salão da fulana de tal que você ganha 5% de desconto na unha que você fizer lá. Na outra, você oferece cabelo. Desconto em alguma coisa no cabelo. Pode ser específico, por exemplo, só em química, porque química é caro, e aí vale a pena pra cabeleireira dar o desconto na química. Gente, o que não falta é oportunidade. Só tem que ser pensado, na estratégia. E aí, se for bem pensado, você não sai no prejuízo, você, pelo contrário, sai no lucro. Não se apeguem ao valor do custo, se apeguem no valor que está sendo investido. Beleza? Bom, é sobre isso. Eu juro que quando eu planejei esse roteiro, eu até imaginei, nossa, vai ser um dos episódios mais curtos. Não mais curto do que o piloto, porque o piloto foi só explicando como ia funcionar, mas eu fiquei chocada aqui com o aumento. E olha que eu falei muito e não estava gravando. Imagina se tivesse gravado tudo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês estão achando num todo. Comentem se fez sentido. Se você acha que ainda foi besteira, quem sabe eu não te convenço. Que não é um custo, é um investimento. E não é papo de publicitário. Não é. Uma palavra que eu odeio falar, mas eu vou falar porque todo mundo conhece. Não é palavra de marqueteiro. Aí, gente, eu odeio porque marqueteiro traz um estereótipo pesado. Não gosto, não. Publicitário eu gosto mais. Enfim, cheiro da Pri.